Olá pessoal do De Tudo Um Pouco, nós estamos chegando ao ponto final da nossa viagem. Já falamos sobre turismo, sobre música, falamos sobre humor, praia e hoje nós vamos falar sobre a igreja, o crescimento do evangelho no Nordeste. Hoje nós estamos com um representante genuíno desse crescimento, que é o pastor Costa Neto, da comunidade cristã Videira. Tudo bom, pastor? E aí, Gemima, prazer estar com você aqui, prazer estar com essa mineirada, esse Brasil, prazer estar na Rede Super. Bom, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa qual é a visão da comunidade cristã Videira. Eu entendo que uma igreja tem que ser relevante. A nossa visão ela tem que passar por essa igreja relevante. Então, na nossa frase de visão, eu vou dizer primeiro a frase, depois vou estar falando um pouquinho sobre o significado dessa frase, porque não é somente uma frase, né? Ser uma igreja relevante na sociedade. Nós entendemos que a maior criação de Deus, Gemima, depois do ser humano foi a igreja. Que ideia maravilhosa de Deus ter feito essa igreja. Essa igreja precisa ser aquilo que realmente Jesus Cristo falou da importância dessa igreja. Ele é o cabeça e a igreja ser esse corpo avivado, esse corpo alegre, esse corpo aberto, esse corpo que recebe as pessoas, que interage com as pessoas, esse corpo que junta e não separa. Então essa igreja que realmente representa Jesus Cristo, essa igreja relevante, o relevante para a gente não é uma igreja que recebe, é uma igreja que dá. Pastor, quais são os trabalhos que vocês têm desenvolvido na igreja? Nós temos um trabalho muito forte com os jovens, e nós temos o A13 que nós chamamos, né? Porque o A13 é o 13º apóstolo, então por isso que é a palavra A e a letra A e o 13. Não tem nada a ver com sorte não, entendeu? E esse é um trabalho que realmente tem sido um impacto muito grande na igreja. Mas também nós temos um trabalho com os solteiros, adultos solteiros, nós chamamos Amistar, que tem feito também algo que é um diferencial, porque é um povo que tem uma participação na sociedade, são resolvidos, são solteiros felizes. Esse trabalho tem crescido bastante e que às vezes muito esquecido por algumas igrejas, mas a gente dá uma atenção porque eles são formadores de opiniões, né? O trabalho social também, eu vejo que o Instituto Videira, que é o braço direito, o braço social da igreja, tem feito assim uma diferença numa comunidade bem próxima da igreja. Gemima, eu digo que nós temos uma África. A nossa África está bem ali do nosso lado. E ali nós temos um trabalho de médico, dentistas, psicólogos. Nós temos uma orquestra de 30 crianças de violino no meio da comunidade. Nós temos uma capacitação de jovens, de adultos. Nós temos corte e costura, manicure. Então, quando eu falei da visão da igreja, você perguntou da visão da igreja, essa igreja que dá, né, e que tem uma cultura, essa cultura é do reino de Deus, essa cultura ela é a cultura da fé, da justiça, da misericórdia, de alcançar o pobre, o necessitado. E se eu posso definir como um trabalho, mas é uma cultura do servir. Nós somos a igreja que serve. Então isso é muito bonito, a gente chegar na igreja e ver assim, centenas de pessoas servindo, né? São profissionais liberais, são donos de casa, são empresários, são jovens, são adolescentes que simplesmente estão ali porque têm a natureza de Jesus, porque gostam de servir. E os trabalhos comuns que todas as igrejas têm, nós temos um trabalho forte com casais. Aqui nós adotamos o treinamento, né, o curso do Casados para Sempre. E tem sido uma porta do evangelho dentro da nossa igreja, de pessoas que têm uma comunhão, começam a se relacionar com Deus através do curso de casais. Tem mais alguma coisa?
Tem mais o quê? Tem mais o quê, Gemima? Ah, tá certo. Tem uns cultos. Puxa vida, tem culto. Gente, na nossa igreja tem culto. Tem culto. Nós temos, hoje, pela questão limitação física, nós temos 5 cultos aos domingos, né? E hoje nós estamos chegando aí próximo a 4.000 pessoas. E tem sido, assim, muito bom. E por causa dos cultos, eles passam a integrar nos grupos de crescimento, que é algo que eu vejo que nós temos feito com que a igreja possa ser uma igreja saudável, né? Os nossos grupos de crescimento, que o nome em outras igrejas tem pequenos grupos ou células, nós adotamos a terminologia grupo de crescimento, mas tem um diferencial. O nosso grupo de crescimento, ele hierarquicamente, ou seja, ele começa com relacionamento. A primeira coisa do nosso grupo de crescimento é se relacionar. E aí, porque as pessoas têm um bom relacionamento, elas começam a se vincular na igreja, que é o segundo objetivo de um grupo de crescimento. Então elas passam a se integrar na igreja. E aí, quando eu falo de igreja, nós acreditamos que igreja é Salmo 92, plantado na casa do Senhor floresce, não é? Cresce como a palmeira, né? E aí a terceira coisa que tem num grupo de crescimento é o conhecimento da palavra. Então os nossos grupos de crescimento não são evangelísticos. Então não tem aquela característica de ganhar a pessoa para Jesus, não. Tem a característica das pessoas se relacionarem. Gente tratando com gente, né? E aí, mais uma vez, repetindo, né? Elas se vinculam na igreja e elas têm um estudo da palavra. Que bom! A gente acabou de ter uma aula de implantação de igreja. Aprendi muito com essa resposta, viu, pastor? E outra coisa, o crescimento das igrejas em Fortaleza, nós temos visto assim, igrejas vindo de fora para cá. Como o senhor explica essa visão, essa nuvem de glória, de graça sobre o Ceará? Dando a sua resposta, primeiro a diversidade. Então, as diferentes igrejas, eu acho isso saudável. Então, por isso que o evangelho tem crescido. Antes, isso era uma competição. Eu vejo isso é uma beleza, é riqueza do evangelho de Jesus. Então, essas diferentes igrejas, diferentes métodos, e aí as pessoas elas podem estar em uma igreja onde elas se sentem bem. Eu vejo primeiro isso, né? A segunda coisa é que o evangelho tem sido mais simples. As igrejas que têm crescido, Gemima, são igrejas que tiveram a coragem, são colegas que tiveram a coragem de dizer assim, vamos pregar uma coisa mais simples, vamos pregar uma coisa mais prática, vamos quebrar os paradigmas, vamos quebrar o legalismo. Então, esse crescimento tem sido através dessas várias diferentes igrejas, do evangelho mais simples e da cultura, né? Assim, são igrejas que preservam a cultura nordestina, a da cidade. Não é algo que vem empacotado. Assim, eu particularmente eu tenho visto que essa questão de ver empacotado, coloque isso aqui que vai dar certo, as fórmulas, eu não acredito muito não. Então, do que eu tenho visto, o evangelho tem crescido por causa disso. Bem, pastor, já que o senhor já falou sobre diversidades das igrejas, que é algo que a gente tem aprendido em Lagoinha com o pastor Gustavo Bessa, e assim, mas vocês têm uma visão diferente. Vocês trabalham com entretenimento, com mídia, vocês têm usado isso para engrandecer o reino. E por conta disso nós estamos aqui com o programa, né, gravando em Fortaleza, porque nós fizemos uma aliança com o senhor, com a sua comunicação, e o senhor abriu as portas. Quero até agradecer de antemão, mas como é o entretenimento dentro da igreja? Como isso pode ser saudável? Eu estava num local, viu, Gemima? E aí uma pessoa chegou e disse assim para mim:
Pastor, me preocupa muito o show dentro da igreja. Sim, as pessoas estão procurando mais o show e esquecendo a essência, a glória de Deus, né? Eu voltei para ele e disse assim: e por que não fazer o show com a glória de Deus? Ele ficou um pouco assim espantado, e eu vejo que as pessoas ficam espantadas. Assim, não, por que não fazer o show com a glória de Deus? E aí vamos ser bíblico, né? Não é só uma palavra minha, vamos ser bíblico. Quando você vai lá no tabernáculo, qual era a coisa principal? Era a glória de Deus. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo para algo, para ele se apresentar, para ele, vamos dizer, estar entre o povo, a glória de Deus. Mas ele diz assim: olha, a cortina tem que ser vermelha, e tem que ter um outro azul, e tem que ter outro nesse tecido. A argola não é de qualquer jeito, tem que ser de ouro. A madeira tem que ser grudada com ouro, que pega um cordão, que tem que ser nessa... O perfume não é qualquer coisa, tem que ser nessa essência assim. Tem que botar do lado direito, tem que ser do lado esquerdo. A logística, assim, os detalhes, o santo dos santos, olha, tem que ser, a arca tem que ser daquele jeito. Mas qual era o principal, Gemima? A presença de Deus. Mas toda aquela atmosfera, Deus estava dizendo assim: olha, a atmosfera é importante, o detalhe é importante. Então, quando você fala assim, por que a gente usa isso? Porque nós entendemos que a atmosfera é importante, que uma luz é importante, que uma TV é importante, que uma cadeira é importante, que o ar-condicionado é importante, que a apresentação das pessoas são importantes, que um tipo de música, uma postura. Então você tem um ambiente, você cria uma atmosfera. E qual é o mais importante? A presença de Deus. É facilitar as pessoas estarem abertas para a presença de Deus. Nós não temos uma segunda chance para uma primeira impressão. Então, o culto, nós temos o culto perfeito. Então, ele começa no horário, e o louvor tem um período, a oferta tem um período, a palavra tem um período. Nós temos um fechamento para as pessoas, quando terminarem, dizer assim: uau, eu quero mais, acabou já. E as pessoas vêm porque elas encontraram algo. E o que é esse algo? É Jesus Cristo. Pastor, foi maravilhoso esse tempo com o senhor. Eu quero chamar o Marcos para que ele também tenha esse momento para agradecê-lo, para dizer como foi a experiência, o que ele sentiu aqui no nosso Ceará, já que ele é pernambucano, né? Então, Marcos, vou te dar a palavra. Pois é, galera do De Tudo Um Pouco, vocês puderam presenciar e acompanhar tudo que aconteceu nessa nossa estadia maravilhosa aqui na Terra da Luz e do Sol em Fortaleza. Eu quero agradecer ao pastor Costa Neto, porque sem o apoio dele, sem o apoio da comunicação da videira, nada disso seria possível. Eu que agradeço pela oportunidade de estar com você e com vocês. E Marcos, um prazer. Puxa vida, voltem sempre, Geminho, Marcos e toda a equipe. Esperamos estar juntos mais vezes. Pois é, mais vezes, eu espero contar com mais vezes aqui. E agradecer o pessoal que nos acompanhou. De Tudo Um Pouco de Verão vai ficando por aqui. Eu quero terminar com a brincadeira, pastor. Vamos fazer com a cara do Ceará. É o seguinte, o De Tudo Um Pouco de Verão foi fantástico. A gente vai fazer lá, pastor Costa Neto aqui, e se despedir da galera. Vamos lá, todo mundo junto? Vamos lá, Gemima. O De Tudo Um Pouco de Verão foi fantástico! Tchau, tchau, galera. Deus abençoe vocês. Valeu!